Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E eu iniciei uma playlist aqui no canal com o propósito, meus irmãos, de desmascarar falsas profecias, falsos sonhos, falsas revelações e também declarações de vitórias que foram entregues ao atual presidente Jair Bolsonaro e também para sua esposa Michele Bolsonaro nessas eleições de 2022. E se vocês não assistiram os 3 vídeos que eu postei aqui no canal, meus irmãos, o link vai estar na descrição desse vídeo e também aparece bem aqui em cima nos cards. Mas nesse novo vídeo eu vou desmascarar novamente um falso mestre que é conhecido de vocês, que é Silas Malafaia. E não é novidade, meus irmãos, que ele é um falso mestre, porém, infelizmente, muitas pessoas estão cegas que ainda seguem esse homem. E tendo dito isso, vamos assistir o trecho do vídeo que eu separei para vocês. Você tem Deus ao seu lado, porque você sempre honrou Deus. E Deus vai te honrar. Existem milhões de pessoas que estão orando agora por você. Senhor, em nome de Jesus, o espírito de sabedoria, inteligência, intrepidez, venha sobre a vida do presidente. Aqui tem um homem comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. O presidente Bolsonaro está com a maioria, porque o Deus dos exércitos está com ele. Porque ele tem te honrado, e a tua palavra diz que quem honra a Deus, Deus o honra. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa Declarar uma grande vitória, hein? Preste atenção. Essa noite, hoje é a marca da vitória que vai se concretizar domingo. Eu declaro no mundo. Observe novamente, essa vitória vai ser declarada no domingo, que foi o dia das eleições. Espiritual, declaro a bênção, a paz sobre o presidente, a tranquilidade, o discernimento para falar as coisas certas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos. E essa oração que Silas Malafaia realizou foi antes do debate que o atual presidente Jair Bolsonaro teve com Lula na Rede Globo. Observe atentamente as palavras de Silas Malafaia. Deus vai te honrar, Bolsonaro. Eu quero declarar uma vitória na sua vida, uma grande vitória esta noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar no domingo, e é importante observar que domingo era o dia das eleições no segundo turno. E eu declaro no mundo espiritual, essas foram as palavras dele. E vocês sabem, meus irmãos, como se chama esse tipo de teologia? Confissão positiva. E a confissão positiva, ela teve origem com os ensinamentos de Phineas Cambie. E esse homem ele foi um hipnotizador, falso curandeiro, que ensinava que as realidades físicas elas poderiam ser manipuladas e também controladas através dos meios mentais e também espirituais. E esse tipo de pensamento enfatizava que nós poderíamos usar as nossas mentes para mudar uma realidade física e também poderíamos libertar da doença e também da pobreza. E uma expressão muito famosa que dizia: o que eu confesso, eu também possuo. E foi popularizada e cunhada por Zach Kenyon. E Kenyon, meus irmãos, foi um pastor batista de denominação livre que viveu até 1948. E qualquer pessoa que siga esse movimento da confissão positiva teve sua origem nos ensinamentos de Kenyon. E Kenyon, semelhante a Phineas Cambie, ele afirmava que as pessoas poderiam mudar as suas condições físicas simplesmente fazendo uma confissão positiva da palavra de Deus. E um exemplo muito comum que vocês já devem ter visto aqui no Brasil é que para as pessoas serem curadas, os cristãos apenas precisam declarar que já estão curados. Veja uma citação, meus irmãos, por exemplo, que eu trouxe do livro Fogo Estranho, escrito pelo pastor e teólogo John MacArthur, onde ele comenta a respeito das falas de Kenyon. Vamos ler. A confissão sempre inicia a cura. Não preste atenção nos sintomas, preste atenção na palavra e tenha certeza que sua confissão é arrojada e vigorada. Não dê ouvidos a pessoas, é Deus falando. Você está curado. A palavra diz que você está. Não dê ouvidos aos sentidos, dê à palavra o seu devido lugar.
E segundo o pensamento de Kenyon, se nós pronunciarmos palavras de pessimismo ou falando que estamos doentes, tristes, estamos condenados ao fracasso espiritual, tudo nós devemos declarar, meus irmãos, com positividade, pois somente assim nós venceremos a verdadeira batalha espiritual. E Silas Malafaia bebeu muito das águas de Kenyon, Myles Munroe, entre outros charlatões da teologia da prosperidade e confissão positiva que ele mesmo trouxe para o nosso país. Porém, meus queridos irmãos, nós encontramos algo assim nas Sagradas Escrituras, dizendo que se tivermos uma confissão positiva, tudo irá dar certo na nossa vida cristã. Veja novamente as palavras do Silas. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar domingo. Eu declaro no mundo espiritual, Jair Bolsonaro. Nós encontramos em algum momento, meus irmãos, os profetas, os apóstolos ou até mesmo nosso Senhor Jesus decretando a vitória. Eu declaro a vitória que tudo isso vai acontecer. Qual foi, meus irmãos, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte? Vamos ler o texto bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E observe as palavras do nosso Senhor Jesus, seja feita a tua vontade. E não eu declaro a vitória, eu declaro a cura, eu declaro prosperidade, eu declaro a paz, que é muito comum nos círculos carismáticos e neopentecostais que Silas Malafaia faz parte. Porém, o nosso Senhor era alguém, meus irmãos, que pregava e também praticava. Você se recorda de quando o nosso Senhor Jesus ele estava angustiado naquele jardim do Getsemane em Israel? Nós encontramos registrado, meus irmãos, nos 3 evangelhos, um dos momentos mais agonizantes da vida do nosso Senhor Jesus. E Lucas dá mais ênfase do que Mateus e Marcos a respeito da agonia e da luta solitária do nosso Senhor. E Jesus, meus irmãos, estava diante do cálice que representava a ira de Deus e ele orou 3 vezes. Pai, se possível, afasta este cálice de mim. Pai, se possível, afasta este cálice de mim. Novamente, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Porém, faça a sua vontade e não a minha. E cada oração que Jesus fazia, ele ficava mais agonizado por causa da ira de Deus que seria derramada, meus irmãos, sobre ele por causa dos meus pecados e dos seus pecados. E Lucas registra que o suor do nosso Senhor Jesus se tornou como gotas de sangue. E qual foi a resposta de Deus para o nosso Senhor Jesus, meus irmãos? Qual que foi? Foi um total silêncio. Se analisarmos a teologia da confissão positiva, à luz do silêncio de Deus para o nosso Senhor Jesus, então Cristo, meus irmãos, não se encaixaria nesse tipo de pensamento estranho e alheio às Escrituras, pois era somente o nosso Senhor dizer: vou pensar positivo, tudo vai dar certo, não passarei por essa cruz terrível. Na verdade, quem cogitou que Jesus não passaria pela cruz foi Satanás quando usou a boca de Pedro, não é verdade? Ou seja, meus irmãos, Satanás está na boca de muitos falsos pastores que dizem que tudo vai dar certo. Você vai vencer, você vai prosperar. Eu declaro sua vitória, Bolsonaro. Porém, palavras como porta estreita, caminho apertado, levar sua cruz, frutos do Espírito, meus irmãos, que são amor, domínio próprio, são temas quase desconhecidos desses falsos mestres. E nós encontramos inúmeros exemplos, tanto no Antigo Testamento até no Novo Testamento, que o silêncio de Deus pode muitas vezes ser a melhor resposta para nós. E Deus não pede que tenhamos pensamentos positivos, mas que confiemos na sua soberania, na sua graça, na sua vontade, que é infinitamente melhor, meus irmãos, que a nossa. E outro ponto rápido que eu gostaria de levantar nessa análise, meus irmãos, é essa. Nós encontramos nas Escrituras que devemos orar pelas autoridades, declarando a vitória delas. Nós encontramos? De maneira nenhuma. Veja que o apóstolo Paulo escreveu para seu discípulo Timóteo. Vamos ler. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E observe as palavras do apóstolo Paulo nesse texto. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, cristãos, eu estou trazendo um assunto muito importante para a igreja. Escute, Timóteo, eu estou exortando vocês. E Paulo descreve que devemos usar a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de quem? De todos os homens e inclusive daqueles que se acham investidos, meus irmãos, de autoridade. Isso denota que deve ser algo constante efetuado pela igreja em orar por todas as autoridades. Veja, todas as autoridades e não somente por uma. Não somente, meus queridos, por um partido político. Quantos cristãos, infelizmente, falharam nisso? E é importante, meus irmãos, lembrarmos que na época do apóstolo Paulo, em Roma, não era uma democracia, onde os cristãos participavam de uma votação para escolher seus reis, seus governantes. E isso era um privilégio apenas do cidadão romano. E, infelizmente, muitos estavam orando apenas pelo político, que eles mais se identificavam aqui no Brasil, pelo presidente, que eles tinham mais interesse, quer seja Bolsonaro ou Lula. Porém, meus irmãos, não é isso que encontramos na admoestação do apóstolo Paulo. Paulo está sendo muito claro no texto. Devemos orar em favor de todos os homens, inclusive daqueles que se acham investidos de autoridades. E nesse texto, o apóstolo Paulo exclui qualquer opção de partidarismo político, mas sim ele enfatiza que devemos orar por todos os governantes. E esse exemplo nós encontramos também no Antigo Testamento, onde o próprio Jeremias estava orando. Sabe por quê, meus irmãos? Babilônia, a grande Babilônia que foi levantada por Deus como juízo sobre Israel. Vamos ler o que Jeremias disse para aquela nação. Orai pela paz da Babilônia, porque em sua paz tereis paz. E eu fico tentando imaginar a cara do povo israelita quando Jeremias pediu para que os judeus orassem pelos babilônicos, aquele povo, meus irmãos, que levou Israel ao cativeiro, aquele povo que matou seus filhos, matou suas mulheres, profanou também o culto a Deus. E agora Jeremias, o profeta, sabia que o cativeiro babilônico era o juízo de Deus sobre Israel e os judeus também deveriam orar para aquele povo. Então nós entendemos que não foi somente o apóstolo Paulo que ensinou esse princípio, meus irmãos, de orar pelas autoridades. Encontramos também em Esdras, capítulo 6, do verso 10, e o ensino é muito claro, meus irmãos. E você não concorda com deputados gays, por exemplo? Ore por eles. Não concorda com deputados que querem aprovar pautas contrárias à fé cristã, por exemplo? Ore por eles. Nós temos irmãos na fé exercendo cargos políticos. Ore também por eles. Ore para aqueles que foram chamados a glorificar a Deus na área da política, que é uma área muito difícil. Sejam sal da terra e luz do mundo na política. Ore por todos, sem exceção. Esse, meus irmãos, é o papel da igreja. Porém, a igreja falhou nisso gravemente nas eleições. A igreja, ao invés de orar por todas as autoridades, ela escolheu um governo de sua preferência e elevou esse homem ao status de um rei de Israel, como se isso fosse o desejo de Deus para a sua igreja aqui no Brasil, meus irmãos. E não é isso que o Espírito Santo está ensinando para a sua igreja através das palavras do apóstolo Paulo. E, infelizmente, essa foi a queda da igreja nessas eleições de 2022. E a igreja não foi chamada para assumir um partido político como a sua pauta, mas sim ela foi comissionada a orar por todos aqueles que estão em uma posição de autoridade. Se a igreja, meus irmãos, estivesse no seu lugar, onde ela foi chamada, com toda certeza o nosso testemunho seria muito melhor na sociedade, entre os governantes e pessoas que estão revestidas de autoridades. E esse, meus irmãos, é o desejo de Deus para todos e não meu. Veja o texto bíblico. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
E Deus enviou seu Filho ao mundo, não somente para salvar os judeus, que eram o povo da aliança, mas também, meus irmãos, os gentios. Deus salva os gays, negros, escravos, macumbeiros, ocultistas, satanistas, Lula, Bolsonaro ou quem quer que seja. Esse é o desejo do nosso Senhor. Veja o que o teólogo João Calvino, muito respeitado, comentou a respeito dessa passagem. Veja comigo. Portanto, devemos não só orar por aqueles que já são dignos, mas também pedir a Deus que converta os maus em bons governantes. Devemos manter sempre este princípio, que os magistrados são designados por Deus para a proteção da religião, da paz e das decências públicas. Ou seja, meus irmãos, devemos orar por todas as autoridades, sem exceção. E para finalizarmos esse estudo, meus irmãos, Malafaia decretou mentiras para o atual presidente Jair Bolsonaro. Mentiu em nome de Deus, decretando vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Malafaia deturpou, profanou inúmeros textos bíblicos para validar a campanha de Jair Bolsonaro. E o mesmo novamente demonstrou seus frutos de um falso pastor que enganou até o presidente do nosso país. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Isso ajuda no crescimento do canal. Indique esse vídeo para mais pessoas. Comente também a sua opinião a respeito dessa série que eu estou realizando no canal de expor as falsas profecias das eleições de 2022. Se você é novo no canal, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações. Ela fica bem aqui embaixo, senão você vai perder os novos vídeos que eu vou postar aqui no canal. E caso vocês queiram contribuir com esse trabalho, o que eu realizo aqui no YouTube, que Deus toque no seu coração, eu ficaria muito grato. E a orientação vai estar disponível em todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus e que o Espírito Santo leve esse estudo não somente aos seus ouvidos, mas também ao seu coração.